Olá amigos, bem-vindos a mais um estudo no canal virtual da Associação Humberto de Campos. Hoje vamos estudar a respeito da lei de destruição, que nós podemos encontrar esse tema na parte terceira do Livro dos Espíritos, onde fala ali de todas as leis morais e as questões desenvolvidas para a lei de destruição, né? São das 728 até as 765 de O Livro dos Espíritos. Existe uma frase do codificador que retrata os pilares mais importantes da doutrina espírita, por assim dizer, que pode inclusive ser considerada como o corolário da evolução do princípio inteligente, que vem a se transformar em espírito imortal. A frase diz: nascer, morrer, renascer ainda e progredir sempre. Tal é a lei. No livro Ciência e Espiritismo, de Antônio Freire, edição da FEB, ele diz que a evolução é uma lei fundamental da providência, de que todas as outras são subsidiárias e complementares. Ou seja, todas as outras reforçam, sustentam, complementam a lei de evolução. E quais são essas outras leis? São as leis morais, aquelas que regem a nossa dimensão moral, né, de nós, espíritos imortais. Então, é a lei de adoração, a lei do trabalho, a lei de reprodução, a de conservação, a de destruição, a de progresso, de sociedade, lei de igualdade, lei de liberdade e lei de justiça, amor e caridade, que abrange todas as outras, né? A lei de destruição, nós podemos dizer que ela está intimamente ligada, relacionada com a lei de conservação e com a lei de progresso, de evolução, como já nos disse o autor aqui, Antônio Freire, né? E num outro livro, O Ser Subconsciente, de Gustave Geley, da FEB também, edição da FEB, ele nos diz que a evolução poderá ser considerada como a fatal transposição de energias potenciais em energias realizadas. A aquisição da consciência será seu propósito e seu fim. Fatal, essa palavra pesa, né? Fatal. Normalmente as pessoas dizem, foi uma fatalidade, não fiz tal coisa, por uma fatalidade, não fiz tal coisa, outra, tal isso, tal aquilo. Normalmente a gente vulgariza um pouco a palavra fatalidade, né? O termo fatalidade, mas existem poucas coisas que são fatais e uma delas é a evolução. Por que se diz fatal? Porque não tem mudança, não tem como fugir. Nós podemos ficar um pouquinho estagnados na nossa evolução, não queremos, temos preguiça, má vontade, mas mais cedo ou mais tarde vai acontecer. Podemos ficar um tempo curto, um tempo mais longo, estagnados, mas vai chegar um momento em que nós vamos nos dar conta de que precisamos fazer algo por nós mesmos, pela nossa evolução, pelo nosso progresso. Por quê? Porque vai ser o momento em que nós vamos passar a sentir muita dor, né? Então ele nos diz aqui que é a fatal transposição de energias potenciais em energias realizadas. Qual é a comparação que a gente pode fazer para conseguir entender isso melhor? Energia potencial. Então nós temos a sementinha, né, na nossa consciência, onde estão gravadas todas as leis morais, né, que nós vamos ver, e que esta sementinha, ela está fadada a virar
uma planta frondosa, bonita. Então, é aqui que ele nos diz: transpor energias potenciais e energias realizadas. Aquilo tudo que está em germe, aquilo tudo que está latente, que está escondidinho em nós, no nosso íntimo, na nossa consciência, a tendência é florescer, né? É a nossa evolução. Destruição. Destruição necessária, destruição abusiva, nós vamos ver tudo isso num estudo mais demorado, mais atento, nós vemos tudo isso nesse capítulo do Livro dos Espíritos ali. Mas nós vamos aqui dar uma rápida pincelada sobre a destruição necessária, que é aquela que está mais ligada às ações da natureza e também, realmente, aquelas coisas de que nós dependemos para nos manter, enfim, né? A natureza em si, os animais, os vegetais, né? Toda a destruição que acontece entre eles, né? Se consumirem uns aos outros, se destruírem, são coisas naturais necessárias. E abusivo é tudo aquilo que passa do limite do necessário. E também é uma violação à lei de Deus. Quem é que viola a lei de Deus? Os animais? As plantas? Não, obviamente que é o ser humano. E obviamente que é visando lucro, poder ou alguma coisa assim. E sabemos então que isso é uma imperfeição moral e intelectual do homem. Quando o homem estiver mais aperfeiçoado, ele vai entender que ele só se prejudica quando ele abusa da destruição da natureza. Na Revista Espírita de 1868, de abril, existe um artigo relacionado a fim do mundo, mas não ao fim do mundo que as pessoas falam em determinados segmentos, ou até mesmo aquelas pessoas que não têm nenhuma fé religiosa falam em fim do mundo, na extinção do planeta, enfim. Nós tiramos aqui não o contexto, no contexto em que foi publicado o artigo na revista, mas nós trouxemos para o nosso contexto atual, para o contexto do nosso assunto de hoje. Tiramos então só as frases que nos interessavam, que fariam sentido para nós. Sim, o fim do mundo está próximo. Mas o fim de que mundo? Será o fim do mundo da superstição, do despotismo, dos abusos mantidos pela ignorância, pela malevolência, pela hipocrisia. Será o fim do mundo egoísta e orgulhoso, do pauperismo, de tudo que é vil e rebaixa o homem. Uma palavra, de todos os sentimentos baixos e cúpidos que são o triste apanágio do vosso mundo. Esta triste coisa que está sendo relacionada em todas essas palavras duras e difíceis de se ouvir, nada mais é do que a característica de um mundo de expiação e provas, né, meus amigos? Mundo esse que, por sinal, nós habitamos. Não que a Terra seja o único mundo de expiação e provas que existe, né? Sabemos que existem tantos outros mundos, mas a Terra está com vistas ao seu aprimoramento, com vistas a se transformar em um mundo de regeneração. E aí, então, continua ele dizendo assim: entre o velho mundo e o novo não haverá solução de continuidade. O que é isso? Entre o velho mundo e o novo não vai haver interrupção. As pessoas sempre pensam, né, que vai haver uma explosão, que vai haver alguma coisa assim e que tudo vai se exterminar. Não. O fim do mundo que ele fala aqui é o fim, digamos, de uma era, né? A transformação do mundo de expiação e provas em mundo de regeneração. Como será que isso funciona, né? Nós sabemos que já estamos vivendo essa era de transformação, de transição faz algum tempo.
E aí, então, o que tem que ser destruído? O que deve ser destruído para nós nos regenerarmos? Nós, né? Porque nós estamos aqui no planeta Terra. O materialismo, o egoísmo, a vaidade, o orgulho, o personalismo, etc, etc, etc. Todas aquelas coisas que impedem o progresso do espírito imortal. Isso precisa ser destruído. E aqueles que ainda não se posicionaram, não se definiram por destruir estas coisas, optam por permanecer na retaguarda, nos dizem os amigos espirituais. E o que é isso? Aquele aluno que está lá, quinta série da escola, e ele não quer estudar. Não é que ele tenha dificuldade, ele não está querendo estudar, não está querendo fazer esforço. Então ele resolve não estudar e ele não passa de ano. O que vai acontecer? Ele vai ficar separado dos outros colegas que vão para a sexta série, né? Então, ele, com o livre-arbítrio dele, não vai acompanhar a evolução da sua turma. Uma comparação para a gente poder ter uma leve noção, né? E o que tem a ver esta atual pandemia, que é tudo que se fala hoje, tudo que se vivencia, né? Com a lei de destruição? E como será que a doutrina espírita pode nos abraçar, nos acalentar nesse momento, nos ajudar? Esta pandemia que nós estamos vivendo, inegavelmente, nós chamamos de flagelo global, proporções assustadoras. É muito grande, né? É muito extensa a coisa. Tem provocado transtornos, modificações radicais nas nossas vidas, nas vidas de todos nós, de toda a população da face da Terra. A começar pelas mortes dos corpos físicos, quantas mortes, né? Fechamento de inúmeras empresas, desde as individuais até empresas de médio e de grande porte, por que não também, muitas perdas de emprego, inclusive na economia informal, necessidade das pessoas se exporem ao risco, aqueles profissionais das áreas, dos profissionais essenciais, né, das áreas que não podem fechar, principalmente os da área da saúde. A consequente necessidade desses profissionais de se exporem, né? de se manterem afastados, digamos assim, dos seus familiares para evitar contaminação. Quanto a gente vê, né, até na televisão, nas mídias em geral, pais que chegam em casa e não podem dar um abraço nos seus filhos e choram. Muitas vezes as pessoas têm que sair de casa, têm que ficar em casas separadas para evitar qualquer problema, né? É um transtorno e tanto, né? Ou então pessoas que estão trabalhando em casa, fazendo home office, mas elas têm que dividir o seu equipamento de trabalho, sua ferramenta de trabalho com outras pessoas da família e tal, é uma função. Isolamento social, termo este que ninguém mais aguenta ouvir falar, não suportam mais. Ou também, assim, muitos problemas de convívio com familiares ou entre cônjuges, porque 24 horas sendo forçados a estar ali, né, se encarando, e por aí vai. E também inúmeras consequências disso tudo. Nós, fazendo esta análise, nós estamos enxergando prejuízos, só prejuízos. Essa análise assim rasa, né? E é exatamente por isso que nós chamamos de flagelo destruidor, porque passa como se fosse um tsunami, né? Porém, e aqui a doutrina espírita já começa a nos acalentar, a nos esclarecer, tudo com a permissão de Deus. Deus não implantou, não mandou vírus, não causou o vírus, mas ele está aí
independente de como ele chegou, de como ele se instalou, de como ele aconteceu, independe, tem a permissão de Deus. E se tem a permissão de Deus, é uma necessidade nossa. Nós estamos necessitando disso. Qual é a finalidade dos flagelos? Não é acelerar o processo de progresso da humanidade? Pois então, nós devemos considerar isso positivo. E a destruição, aquilo que nós lemos como destruição, na verdade, é algo necessário à regeneração do espírito imortal. Porque a cada nova existência que nós, espíritos imortais, temos, nós subimos um degrauzinho na nossa escala evolutiva. Mas por que nós não vemos assim? Só os espíritos superiores, os benfeitores amigos que vieram trazer os ensinamentos para codificação, para Kardec, que vem assim, nós não vemos. Por que nós não vemos assim? Porque nós analisamos as coisas todas no âmbito terreno. Tudo nós fazemos uma relação com o nosso corpo físico. É assim que nós analisamos. Nós não vemos a coisa no sentido amplo, global, espiritual. E aí nós sofremos, né? Muito, muito. Porque perdi isso, perdi tal coisa, perdi tal pessoa, perdi. Perdi meu casamento, mal sabendo eu que era a ocasião, a oportunidade que eu estava tendo para me dar conta de que aquela relação já não existia como era para ser. Então, na verdade, eu resolvi um problema, né? Bom, nós não vemos aquilo que nós chamamos de destruição como nós deveríamos ver, que é como uma transformação. Olha que Lavoisier, o pai da química, lá no século XVIII, ele já tinha dito: na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. E nós até hoje temos dificuldade com isso. Tudo se transforma. E não é só na natureza física, não é na nossa natureza íntima também. Tudo se transforma. Isso é o principal. Nós temos os nossos talentos a serem desenvolvidos, que Deus dotou para cada um de nós, segundo as nossas capacidades, mas nós precisamos de vontade para isso. E será que nós sempre temos essa vontade de desenvolver os nossos talentos, os nossos dons? Nós raramente aproveitamos as riquíssimas oportunidades que Deus nos dá de presente a cada momento da nossa vida. E aí, de tempos em tempos, acaba que nós precisamos de algo que nos acorde, que nos sacuda, que nos desperte, que nos faça ver, refletir sobre tudo que nós poderíamos ter conquistado sem dor, sem tanta dor. Nós podemos considerar tudo isso como uma punição, como um castigo? Será que existe isso? Lembra lá quando a gente era pequeno? Bom, isso no meu tempo, né? Hoje nem sei como é que funciona. Que a mãe da gente dizia: tu tá de castigo. Vai lá pro quarto. Não era assim essa coisa de ter o quarto, porque era um para todo mundo, né? Vai lá no quarto, te fecha lá, fica quieto, não vai brincar coisa nenhuma, não vai jogar coisa nenhuma, não vai falar com as amigas, nada. Fez o teu tema, agora tu vai lá pensar no que tu fizeste. Aí depois, no tempo dos filhos da gente, já tinha a cadeirinha do pensamento, né? Bem legal. E outro dia, assistindo uma palestra do Haroldo Dutra Dias, palestrante mineiro, ele dizia assim: pois é, meus amigos, o Papai do Céu nos botou no cantinho do pensamento, sentadinhos no sofá da nossa sala.
Nós poderíamos estar no meio do campo de refugiados ou coisa parecida, mas não. Ele nos botou no sofá da nossa sala, na cadeirinha do pensamento. E a gente está achando ruim, né? Eu achei muito bacana isso que ele falou. Então, é castigo? Não. É momento de reflexão. E olha que a gente está tendo tempo. Quem não está nessas áreas essenciais, tendo que trabalhar, que está precisando ficar em casa confinado, está tendo bastante tempo para pensar, para refletir, né? Refletir nas nossas atitudes equivocadas, nas nossas escolhas erradas. Então, isso é um ensinamento, né? E por que será que morrem tantas pessoas de bem, digamos assim, junto com pessoas perversas em todos esses chamados flagelos, né, da humanidade? Normalmente, nós, como só consideramos o corpo físico, nós esquecemos de uma coisa. Lembrando de novo uma fala interessante que eu achei legal do Haroldo Dutra Dias. Ele perguntou numa outra palestra assim: meus amigos, vocês sabem o que aconteceu com as pessoas que Jesus curou? Aí ficou todo mundo de olho curioso. Todas morreram. Uma pegadinha, né? Todas morreram. Jesus curou. Aí elas não viveram para sempre? Não. O que vive para sempre não é o corpo, é o espírito. Mas isso é difícil para nós, né? Todos nós vamos morrer. Covid, outra doença, porque estão morrendo outros corpos. A gente diz a pessoa morrer, não. Está morrendo são os corpos, né? Das pessoas, dos espíritos imortais, de outras doenças. Não é só a Covid, né? Então, nós vamos morrer de Covid, de outra doença, pela falha, né, a falta do funcionamento dos nossos órgãos, pela idade, quem sabe, acidente, enfim, causa é que não falta. Minha mãe já dizia, basta estar vivo, né? Todos, mais cedo ou mais tarde. Ah, mas eu podia durar um pouquinho, posso durar 120, 130 anos, mas passou disso aí, não tem. Tá na hora de ir. Só que nos flagelos, o número, a incidência de mortes é muito maior. Então fica bem chocante a coisa, né? Nós nos assustamos muito. É óbvio que é difícil aceitar, ouvir o que eu tô falando, e eu digo para vocês que é muito difícil dizer isso, mas nós precisamos aceitar, porque é a realidade. Eu imagino que agora alguém que possa estar nos assistindo, de repente já teve que se separar de um ente amado pelo fenômeno da morte por causa da Covid, né? Ou várias pessoas, às vezes famílias inteiras, mas é a realidade, dura ou não, é a nossa realidade. É importante nós lembrarmos que, sucumbindo com resignação, nós já temos os nossos méritos para as nossas próximas existências. Porque aprendida uma dor, ela não tem que se repetir. Nenhuma dor é eterna. Aprendida a lição, nós não precisamos passar de novo pela mesma. Quando nós desencarnamos, nós mudamos o foco. Nós mudamos o nosso ponto de vista. E aí, em vez de olhar como nós estamos agora olhando a situação daqui de onde a gente está, a gente vai olhar de um outro ponto de vista. Sob o ponto de vista espiritual, global. Porque aí a gente não vai mais ter esse corpo aqui para fazer referência a nada. Não vai ter nem como se tocar, né? Vai ser só o perispírito, que é um corpo bem leve. Então, nós vamos analisar o todo. Não só o agora. Aí nós vamos ver, puxa, mas eu vivi na última encarnação, eu vivi 60, 80, na outra eu vivi 30, na outra eu vivi 90. Nossa, eu já tive muitas e vou ter muitas outras. Muitas outras. Então, meus queridos amigos, é necessário nós lembrarmos o que Paulo de Tarso ensinou. Ele disse que é preciso ser do mundo, é preciso estar no mundo sem ser do mundo.
É preciso eu estar aqui na Terra, nesse momento, sabendo que eu não pertenço à Terra, que nós pertencemos a uma outra esfera, que é aquela que nunca se termina, onde não existe morte. Jesus não tinha dito para o Pôncio Pilatos, meu reino não é deste mundo, pois o nosso mundo também não é esse. É o mundo real, é a esfera espiritual. Então é necessário ver, avaliar, analisar o objetivo para a gente poder avaliar os resultados do processo. Qual é o objetivo de tudo isso? É a nossa purificação, nosso progresso, a nossa evolução, é acelerar a nossa evolução, nosso progresso. Né? E o que é que isso tudo pode e vai nos trazer a médio, talvez a longo prazo, muitas coisas até a curto prazo, muitas coisas até nós já estamos vendo. Avanços na ciência, investigações, imagina agora todo mundo querendo loucamente descobrir medicamento, vacina, é óbvio, né, para combater essa doença. E por aí, tantas outras investigações científicas, né? Avanços, muitos avanços. Inteligência, o homem tem a oportunidade de utilizar e desenvolver a sua inteligência. Na economia, certamente nós vamos ter que ter uma economia mais solidária, mais justa, mais fraterna, né? Nas relações sociais, quantas vezes o neto vai visitar um avô? Era assim, né? Era assim, até março. E aí chega a falar, smartphone, e o avô, ai, dá um abraço, não vou tá fora. E ali. E agora? Todo mundo tá louco para abraçar, né? E não pode. Pois é. Será que nós não estamos aprendendo alguma coisa com isso? Não digo que todas as pessoas façam isso, mas nós sabemos que muitos de nós já agimos dessa forma. Uso mais racional da nossa ferramenta virtual, né? Tipo, assim como nós estamos fazendo agora, é notório que a maioria de nós que estamos começando a utilizar essa ferramenta agora para trazer para vocês, amigos queridos, alguma informação, algum conforto, muitos de nós não sabíamos utilizar a ferramenta até agora. Claro, não era necessário, porque a gente estava lá na casa espírita, fazendo o nosso trabalho com todo amor e carinho, olhando no olho de vocês. Agora não tenho isso. Mas a gente estava lá. Não dá para dizer que não era um grande conforto. É muito confortável a gente fazer um estudo olhando para o rosto do público, a expressão do público, para ver a receptividade, a necessidade do público. Cada público tem uma necessidade, isso é muito bom. Agora a gente tem que fazer isso, preparar o estudo, continua com o mesmo amor e carinho, né? Prepara o estudo, prepara um conforto para vir trazer virtualmente. Então nós estamos aprendendo, meio forçados, mas não tem problema, nós queremos e vamos aprender mais e mais. E outra coisa, a tendência é que esse processo continue. Assim como nós estamos agora, daqui a pouco tudo volta ao novo normal, mas nós vamos continuar fazendo, veiculando os nossos estudos para aquelas pessoas que não têm condições, de repente, de sair de casa, de sair da cama, quem sabe, né? Basta ver a quantidade de visualizações que tem na internet, no trabalho, e a quantidade de pessoas que conseguem chegar até a casa espírita para assistir. Bom, então não podemos dizer que isso não é positivo. Algumas transformações nós já começamos a ver, né? Houve algumas tréguas, as guerras. Por quê? Porque o inimigo passou a ser o vírus, não mais um ao outro, né? A poluição das águas, do ar, teve até uma leve diminuição, em razão até da diminuição não só do fechamento temporário de algumas indústrias, mas também da diminuição de carros andando pelas ruas, enfim,
preço de combustíveis teve uma certa queda em razão da lei de oferta e procura. E, fora isso, meus amigos, quantos atos de solidariedade nós temos assistido na mídia e temos tido oportunidade, né, de praticar. Quantas coisas, quantos ensinamentos nós temos tido. Isso é inegável. Por quê? Todas essas mudanças, agora ou daqui a pouco, ou um pouco mais, porque a humanidade vai ter que se reinventar, vai ter que se reconstruir, ressignificar em todos os sentidos. Isso não é uma destruição, é uma transformação. E aí nós pensamos assim, será que nós precisávamos ter levado um ritmo tão acelerado até então, até agora, até março, até não sei quando? Será que não era possível nós vivermos com um pouco mais de simplicidade no sentido material, né? No aspecto material? Será que nós não ultrapassamos de vez em quando os limites, alguns limites da natureza, da nossa natureza inclusive? Por outro lado, também uma reflexão. Toda vez que nós passamos por uma grande crise, nós individualmente ou uma coletividade, como é que se sai desta crise? Como é que nós nos sentimos depois? Mais fracos ou mais fortes? Os países no pós-guerra, como se reconstroem? Isso tudo são ensinamentos que devem ficar para nós, experiências vividas por tantas pessoas e que devem servir para nós, para o nosso conforto, para o nosso fortalecimento. Porque se Deus permite que tudo isso esteja acontecendo, não é porque Ele está ali caçoando de nós, é porque Ele nos ama e porque Ele sabe que essa é a nossa necessidade, nosso aprendizado, nosso aprimoramento. Exercitar a inteligência, desenvolver paciência, resignação à vontade de Deus, sentimentos de abnegação, de desinteresse e de amor ao próximo. Isso tudo são oportunidades que nós estamos tendo agora muito maiores. E que será bem bom se nós aproveitarmos, mas nós temos o livre-arbítrio, sempre que é respeitado por Deus. Nós falamos muito em curva, né? Ouvimos falar muito em curva da pandemia. E como será que está a curva das nossas dificuldades morais? Será que já chegou no topo para poder começar a descer? Tomara, vamos refletir quanto a isso. Quando o egoísmo do ser humano chegar no pico, então, e começar a cair nessa curva, dando lugar ao altruísmo, aprendendo a ver o outro, né? Nós vamos realmente nos dar conta que nós pertencemos à grande família da humanidade e que nós temos só aqui encarnados 7 bilhões e pouco de irmãos. Mas na esfera espiritual, lá na nossa verdadeira pátria, tem muito mais. E para terminar com uma poesia, nós recebemos essa semana, e nada é por acaso, de Fernando Pessoa. Dizia assim na mensagem: Fernando Pessoa nos ensinando há tempos atrás o que fazer após a pandemia. O nome da poesia é Depois de Tudo. De tudo ficaram 3 coisas: a certeza de que estamos sempre a começar, a certeza de que é preciso continuar, a certeza de que podemos ser interrompidos antes de terminar. Por isso devemos fazer da interrupção um caminho novo, da queda um passo de dança, do medo uma escada, do sonho uma ponte e da procura um encontro. Que nos encontremos com muito amor e com muita paz para poder dizer uns aos outros: meu irmão, tu és um ser amado por Deus, assim como eu sou. E todos nós, diferentes ou iguais, somos igualmente amados por Deus. Muita paz nesse nosso encontro, muito amor, muita harmonia. Obrigada pela atenção.